Mas não tem problema. Então, vamos lá. Vocês estão todo mundo me vendo, estão todo mundo me ouvindo, né? Sim. E depois eu vou mandar para vocês, os arquivos para vocês olharem. Bom, gente, hoje, o que eu queria compartilhar com vocês nesse treinamento, né? Eu coloquei aqui que hoje nós vamos falar um pouco sobre posicionamento. Porque a gente está aqui atendendo as consultoras, a gente conversa com uma ou com outra, e eu vejo, né, que uma das coisas que mais acaba dificultando as vendedoras, na verdade, é às vezes a falta de posicionamento, né? E também a insegurança, né? A insegurança, às vezes, para mostrar algo, para falar algo com a cliente. Então, isso, assim, é muito ruim, né? E acaba que a consultora perde muitas vendas, muitas vezes, por conta disso, né? E aí eu quero falar com vocês, iniciar esse treinamento falando que a venda, ela acontece em três etapas emocionais. Três etapas emocionais. Quais que são elas, né? Então, se você conseguir anotar, anota, porque conforme a gente vai ouvindo, a gente vai anotando, isso daí a gente vai aprendendo mais, né? Qual que é as três etapas? É mente, coração e bolso. Ó, mente, coração e bolso. O que é isso? Você sabe que a gente não decide comprar uma coisa de uma hora para outra. Ah, decidi que eu quero comprar um sofá novo para minha casa. Decidi que eu quero comprar, né, um casaco. Não. Primeiro, a gente trabalha a nossa mente, a imaginação. Então, a cliente é a mesma coisa. Primeiro, a gente tem que trabalhar nela a imaginação. E o que é trabalhar essa imaginação? É que a pessoa, ela precisa o quê? Se visualizar usando aquele produto. Então, quando a gente vê uma propaganda, quando a gente passa na vitrine de uma loja de calçados, por exemplo, a gente olha o calçado, aquilo chama a nossa atenção, e aí a gente já se imagina usando aquele produto ou não. Não é verdade? Sim. E aí, a gente precisa também ativar isso na nossa cliente. Então, como que a gente faz isso? A gente faz, como vocês colocaram aqui, através de fotos, de vídeos na rede social. Então, quando a gente coloca uma. Você vê, a gente vende muito mais uma foto que está numa modelo, por exemplo, eu tirar a foto desse brinco em mim, eu tenho uma chance de vender ele muito mais do que eu só tirar ele na cartela ou na mesa. Por Sim. quê? Porque quando eu coloco em mim, a pessoa ela se imagina usando nela também, né? Então a gente faz isso também através da nossa fala. Então a gente fala aqui, nossa, olha, esse brinco, ele fica lindo para você usar naquele jantar, para você usar naquele evento, ou para você trabalhar, olha, ele ilumina o seu rosto. Então, quando a gente começa a falar, a pessoa ela já começa a se imaginar. Então, isso ajuda ela a criar uma imagem mental, né? E depois, da mente, vai para o coração, que é o que? O desejo. Aí nasce o desejo, que é o que? A pessoa tem vontade, ela quer comprar aquele produto, né? Não é assim com a gente? A gente se imagina, depois a gente fala, não, eu quero, eu preciso, né? A gente fala assim, não, eu preciso daquilo ali. Então, nós precisamos também criar o quê? Esse desejo na cliente, né? Então, por exemplo, tem muitas vezes a gente vai falar sobre isso para cliente. Nossa, olha só, esse brinco a gente se sente muito mais elegante, a gente se sente mais bonita, né? E a gente chama mais atenção. Então, isso vai criando um desejo. Até que vai para o bolso. O que é o bolso? O bolso é a compra, né? É a hora que. O que é o bolso? É a compra efetiva. Quando ela te dá o dinheiro, quando ela paga por aquele produto. Mas antes dela comprar, a gente precisa o quê? Conquistar a mente e o coração. Então, a gente fala assim, né? Que quando a mente e o coração for conquistado, aí o bolso vai decidir, né? Porque não é assim? Eu mesma, eu estou procurando um sofá para minha casa, eu quero trocar meu sofá. Então, eu estou procurando. Então, eu vejo o sofá, né? Aí eu já penso, né? Ontem mesmo eu estava pesquisando, vi lá o que me atraía aos meus olhos, o que eu já imaginei na minha casa, na minha sala. E depois eu já me imaginei deitada no sofá, com as crianças, se aquilo lá dá ou não. E aí gera o que? Eu desejo. Aí você vai ver o quê? O preço. Cabe no meu bolso ou não cabe? Quantas parcelas dá para fazer?
Mas se eu já decidi que eu quero aquele produto, né, principalmente nós que trabalhamos com o produto desejo, e assim, às vezes a pessoa pode até pensar, é um pouquinho caro, mas não é nada que a pessoa não consiga pagar, né? Então, a gente não está falando aqui de uma peça que custa lá 700, 800, R$ 1.000, que às vezes realmente as pessoas não têm condição para comprar. A gente está falando de um produto que ele tem um valor acessível. Então, a pessoa, ela pode comprar. Por que às vezes a pessoa não compra? Ela imagina, ela gosta, ela deseja. Por que muitas vezes ela não compra? Porque às vezes até falta um pouco do que de incentivo da consultora. Porque quando a gente está insegura, a gente não consegue finalizar essa venda. A gente não consegue falar sobre isso. Então, a gente precisa o quê? Incentivar, né, o desejo de compra. Até que a cliente pense, eu quero e eu vou comprar, né? Então, nós precisamos o quê? Dessa segurança na hora da venda, para que a gente possa fazer essas etapas com a nossa cliente. E não só largar lá uma maleta na mão dela, ou só mostrar um brinco e falar, olha que brinco lindo da coleção nova. Não vai funcionar. Por quê? Porque se a gente for pensar, é que nem nós aqui, nós mulheres. Você precisa de um brinco novo? Não precisa. A gente não precisa. Eu acredito que vocês têm alguns brinquinhos aí, né? Então, precisar, a gente não precisa. Mas por que você compra? A gente compra porque a gente quer, porque a gente viu, é bonito, ai meu Deus, aí você começa a gerar esse desejo no seu coração. Eu quero, eu vou ficar. Esses aqui eu peguei na minha maleta, mas eu vou ficar para mim. Todas as consultoras são assim, gente, todas, né? Ah, esses aqui eu peguei para vender, mas esses aqui eu vou ficar para mim. Gerou esse desejo no seu coração. Então, quando nós. Então, a gente precisa ter essa segurança para passar isso para a nossa cliente, né? Então, eu coloquei aqui, antes da cliente acreditar no produto, você precisa acreditar, eu preciso acreditar. E agora eu vou fazer uma pergunta aqui, né? E eu quero que você responda aí. Se você estiver anotando, você coloca sim ou não na sua resposta, né? Ou então você pensa. Então, vou perguntar. Eu tenho certeza de que o meu produto é o melhor para minha cliente? Você tem certeza que o produto que você vende é o melhor produto que você tem para oferecer para sua cliente? Sim. Você tem certeza disso? Né? Outra pergunta. Eu transmito confiança na hora que eu apresento o produto? Eu transmito essa confiança? A minha postura, a minha expressão de voz demonstram segurança? Porque às vezes eu até tenho essa certeza, mas não consigo passar. Começo a gaguejar, fico com vergonha. Ai, não sei se a pessoa gosta, se ela não gosta. Aí eu fico meio assim, sabe? Tem gente que fala, eu fico meio assim, né? Então a gente tem que tirar esse meio assim. Se eu vendo um produto de qualidade, porque eu acredito que todas vocês acreditam no produto que vocês vendem, senão vocês não estariam aqui, né, com a Eleva. Então, se você acredita, você precisa passar essa crença para a sua cliente também. Né? Então, por exemplo, às vezes a consultora, que ela é insegura, ela fala assim, olha esse brinco, ele é bonitinho, tal. É assim, não sei se você gosta muito, né? Eu sei que você tem um estilo um pouquinho diferente, mas assim, né? Aí você vê o que você acha. Não, gente, você não pode falar isso para cliente. Se você falar isso, você está insegura, você passa essa insegurança. Então, o que a gente fala? Dá uma olhada nesse brinco, que coisa mais linda é a sua cara. Olha, combina com você. Então, eu queria que você provasse para você ver como que ele vai realçar o seu rosto. Você gosta de estar sempre com o cabelo preso? Você trabalha com o cabelo preso? Então, olha, essa argola. Então, você vai fazer esse trabalho. Porque se você não falar isso, a cliente não vai imaginar e ela não vai criar esse desejo. Tá? Então, qual que é a diferença? A diferença está na confiança daquilo que eu faço, na confiança do meu produto, na confiança do meu trabalho e na confiança também de que aquilo que a nossa cliente, ela vai gostar, ela vai querer, ela vai usar, né? Então, muitas vezes, o que acontece? Por que muitas vezes a gente fica insegura, né? Eu coloquei aqui. Às vezes a gente fica insegura por causa de algumas crenças negativas, né? São crenças que a gente carrega dentro de nós e às vezes a gente não esboça, a gente não fala,
mas estão no nosso interior. E vocês sabem, tudo aquilo que está na nossa mente, no nosso coração, a gente vai expressar de alguma forma. Então, quando eu tenho crenças negativas, mesmo que eu tente esconder aquilo, eu não consigo. Uma hora ou outra, eu vou acabar falando, ou o meu corpo vai esboçar alguma reação. E eu coloquei algumas delas, né? E essas crenças são crenças limitantes, que elas limitam a consultora de realizar vendas efetivas, de realizar boas vendas. E eu quero falar um pouco dessas crenças com vocês hoje. Então, eu coloquei aqui algumas, eu vou começar com essa. A primeira crença: eu só vendo para pessoas conhecidas. Então, tem muita consultora que ela fala isso. Ah, mas eu só vendo para quem eu conheço. Se você acredita nisso, que você só vai vender para pessoas que você conhece, realmente é isso que vai acontecer. Você só vai vender para quem você conhece, só que as suas vendas, elas vão ter um limite muito pequeno. Por quê? A gente conhece, claro, nós conhecemos muitas pessoas, mas nem todas as pessoas compram o nosso produto, na verdade. Por exemplo, você conhece muitos homens e mulheres. Os homens mesmo dificilmente compram. Eles compram, mas não é a maioria do nosso público. Então, você acaba limitando, porque você coloca esse empecilho. Então, você não pode ter isso na sua mente, né? Imagina, eu, por exemplo, eu tenho muitas clientes. Inclusive, deixa eu ver. Ó, tirando a Stephanie, que eu já conhecia antes da Eleva, a Daisy, a Shirley e a Dinha, eu conhecia aqui. Eu não conhecia vocês antes, eu conheci pela Eleva. Então, se eu tivesse essa crença de que não, eu só tenho consultora que eu conheço, olha, já tinha perdido 3 aqui, numa tacada só. Então, você precisa o quê? Abrir a sua mente e expandir. Porque às vezes a pessoa fala, eu fico com vergonha, não sei o que de apresentar. Mas, primeiro você muda a sua mente. Depois que você mudar a sua mente, as suas atitudes, elas automaticamente, elas vão te moldando ao seu pensamento. Então, comece a pensar de uma outra forma, né? Por quê? Porque a maioria dos seus clientes também, talvez, algum dia já foi alguém desconhecido, mas que uma amiga apresentou, que uma outra pessoa falou, gostou do produto e agora você está vendendo para ela. Então, amplie a sua gama, né, de oferecer os produtos, de conhecer novas pessoas, para que você tenha outros clientes também. Outra crença limitante. Eu não... Ah, tá, mas deixa eu voltar um pouquinho nesse ponto. Porque tem uma coisa também, algumas consultoras falam assim, eu não vendo para quem eu não conheço, porque eu tenho medo que a pessoa não me pague. Então, outra crença limitante, porque assim, às vezes a gente não conhece realmente a pessoa, a gente pede uma indicação, a gente pergunta para alguém se é uma pessoa de confiança, não é verdade? Mas também você pode trabalhar com dinheiro, você pode trabalhar com Pix, você pode trabalhar com maquininha de cartão, com link de pagamento, e tudo isso vai te trazer mais segurança nessa venda, pelo menos nas primeiras vendas, né? A gente sempre indica que as consultoras façam vendas assim. Mas eu sei, né, que vocês às vezes fazem lá na ficha, né, marca para receber tal dia, tal data, mas para essas pessoas que às vezes você fica insegura por conta do pagamento, então você pode fazer dessa forma, tá bom? Outra crença: não posso depender das vendas. Eu não posso depender das vendas para sobreviver, eu não posso depender das vendas para alcançar tal coisa, para comprar tal coisa. Então, isso também é uma crença muito limitante. Por quê? Isso gera que é uma comodidade na gente. Então, a gente fala, eu não posso depender disso para tal coisa. E aí a gente se acomoda. Então, se eu vender, tudo bem. Se eu não vender, também tudo bem. E não é assim, né? Olha, são milhares de pessoas que vivem de vendas. Só no nosso país, né? Eu mesma, né, eu tenho consultoras, né, eu tenho consultoras de muitos anos que sustentavam a casa vendendo semijoia, que pagam a escola do filho, que compraram carro, que, nossa, fizeram tantas coisas vendendo semijoias, mas por quê? Porque tinha um objetivo, porque tinha meta. Então, quando você não tem um objetivo, uma meta, quando você não tem um desejo, você realmente acaba deixando aquilo ali. Se der, se fizer, se alguém procurar, e você não se coloca nessa posição de que a responsabilidade é sua. Então, a responsabilidade de vender é nossa.
eu preciso ter essa atitude, né? Então, a melhor coisa que a consultora faz, gente, você quer vender mais, se você quer vender mais, ouve isso que eu tô falando, coloque um objetivo para você. Claro, você tem lá as suas metas, né? As consultoras, né? A gente conversa, tem a meta lá de venda, mas assim, coloque algo. Eu quero, sei lá, eu quero reformar de uma consultora. Olha, Bruna, ela sempre, toda vez, ela falava, minha meta agora é reformar o banheiro, reformar meu banheiro. Aí ela vendia, reformou o banheiro. Agora é reformar minha sala. Reformava a sala. Agora ela falou, a última dessa daí, você vê, ela começou pequenininho. Agora ela vende, sabe, para que ela tá juntando dinheiro, porque ela quer levar os filhos dela para Disney, né? Então, olha só, é uma meta que ela tem, um objetivo que ela tem. Então, ela trabalha, ela é professora, ela trabalha, mas ela tem outras coisas que ela precisa fazer que ela usa o dinheiro das vendas para isso. Então, coloca um objetivo que você vai ver só, se você não vai vender mais, porque daí a gente corre atrás, né, das nossas metas, dos nossos objetivos. Outra crença limitante. Eu não levo jeito para vendas. Já ouviu isso? Eu vi muitas vezes, né, de consultora que começa a vender, depois ela fala assim, eu não levo muito jeito. Por quê? Porque ela acha que ela é tímida, porque ela acha que ela não fala bem. Então, o que eu quero falar? A timidez, gente, ela não significa incapacidade para você fazer nada, né? Eu mesma, da minha personalidade, eu sou uma pessoa tímida. Eu não sou uma pessoa expansiva, eu não sou muito comunicativa. Mas o que acontece? A venda é algo que você treina, ela é treinável. Então, quanto mais você faz algo, mais habilidoso você vai se tornando para aquilo. Quanto mais você atende, mais fácil vai ficando seus atendimentos. Que nem a gente estava falando das redes sociais. Quanto mais rede social você faz, mais fácil vai ficando. Quanto mais foto você tira, mais. Por quê? Porque você vai se aperfeiçoando. Então, as vendas não é questão de você ter talento, né? De você ter jeito ou não. É uma questão de treinamento. Eu vou fazer, eu vou conseguir, eu tenho um objetivo, eu tenho uma meta e eu vou alcançar essa meta que eu coloquei, né? E aí você vai também o quê? Estudar, você vai fazer os treinamentos que a gente faz, você pede orientação e assim você vai desenvolvendo, né? E aí tem outra crença limitante também que o pessoal fala, que é o quê? Tem gente que fala melhor do que eu, tem gente que se comunica melhor do que eu. E aí fica se comparando. Então, quando a gente se compara com o outro, a gente começa a acreditar que o outro é melhor, que o outro serve, que o outro consegue fazer algumas coisas e que eu não consigo, que eu não posso. Isso também não é verdade, né? Por quê? Porque a venda, ela não é uma competição de quem fala melhor, quem se comunica melhor. Não. A venda é uma questão do quê? De confiança, de conexão. Eu sempre falo para vocês, né? A venda, ela é relacionamento. Quando você se relaciona com as pessoas, você vende. Então, você não precisa falar muito bem, você não precisa se expressar muito bem, mas se você consegue se relacionar bem com as pessoas, você vende mais. Então, a gente percebe isso, que as pessoas que têm mais dificuldade para se relacionar, quem tem mais dificuldade para vender. Quem se relaciona melhor tem mais facilidade para vender. E é independente se você é tímido, se você é extrovertido, dependente disso, né? E a última crença limitante que eu coloquei é as pessoas que eu conheço não compram. As pessoas que eu conheço não compram. Será mesmo? Né? Será mesmo? As pessoas que você conhece, agora é uma pergunta para você responder. As pessoas que você conhece, que estão à sua volta, primeiro, elas sabem que você vende? Elas sabem? Porque já aconteceu de eu estar falando com alguém, você querer falar, não, mas tem a fulana, tal, que ela vende. A pessoa fala, a fulana vende? Eu falo, vende. É parente, é prima, é vizinha. Às vezes trabalha no mesmo lugar e não sabe. Então, as pessoas que estão ao seu redor, elas precisam saber o que você vende, o que você faz. Então, no lugar onde você mora, se é um condomínio, tem grupo de WhatsApp, cartão que você pode colocar nas portas. Você vê, a gente mudou para cá, aqui para Eleva,
Tem um condomínio bem aqui na nossa frente, de prédio. O que a gente fez? A gente entrou, né? Entramos no grupo do condomínio, pedimos para o morador entrar no grupo do condomínio e disparar uma mensagem para todo mundo, falando que a Eleva estava aqui na frente. Então, assim, são coisas simples, né? A sua família, você tem um grupo da família. Você tem grupo de família, gente? Meu Deus do céu, né? Tanto grupo na nossa vida, né? Alguma vez você já postou lá no grupo da sua família, dos seus amigos, do pessoal que trabalha com você? Então, você precisa se fazer conhecida, né? Às vezes não é que a pessoa não compra, é que às vezes nunca ofereceu para ela, nunca viu o produto. Então, tem pessoas ao seu redor, pode ter certeza disso. Tem pessoas ao seu redor que gostam de semijoias, que vão gostar do seu produto, que querem comprar e às vezes ainda não compraram porque você ainda não se mostrou, né? Então, precisa aparecer, né? A gente sempre fala assim também, quem não é visto não é lembrado. Então, por mais que às vezes, eu posso, o pessoal não me chama. Mas, na hora que a pessoa precisar, ela vai te chamar. Você sabe que tem uma cliente minha que muito tempo ela não comprava. Muito tempo. E aí, ela me mandou uma mensagem. Essa semana, ela me mandou uma mensagem. Semana passada, ela falou assim, Bruna, minha filha vai fazer 15 anos e eu quero dar de presente para as meninas que vão, sabe, aquela dança de 15 anos? As meninas, as amigas dela, a gente comprou uma caixa e a gente quer dar um colar. E eu tô te mandando a mensagem porque eu queria ver com você, né, os modelos de colar personalizado e tal. E ela tinha um orçamento. Só que o orçamento dela, gente, era muito baixo para mim, né? Então, assim, eu não consigo fazer um colar personalizado por aquele valor que ela queria. E aí eu mandei a mensagem para ela, mandei foto, tudo, e falei assim, olha, ô Jéssica, eu tenho esses modelos, eu sei que as meninas vão amar. Eu falei assim, mas por esse valor que você está me pedindo, eu não tenho nada e eu não consigo fazer. Ela queria, tipo assim, o colar mais barato que a gente tinha aqui, ela queria pela metade do valor, né? E aí, né, acho que era um colar nosso aqui, o mais simples, assim, personalizado, é R$ 88. Ela queria colares de 30 e R$ 40. Eu falei, eu não tenho, né? Eu não tenho. Aí eu falei assim, eu tenho esse modelo. Eu falei assim, só que o valor é esse. Eu falei assim, eu não consigo, não tenho como. Expliquei. Você sabe que as nossas peças são banhadas, ouro 18 quilates, assim, assim, assado, é uma peça de ótima qualidade, tudo. Falei para ela. Aí ela me mandou um áudio tão lindo. Ela falou assim, Bruna, tá ótimo, eu entendi. Meu orçamento era esse, mas eu vou fechar com você mesmo assim, vai ficar o dobro que ela gostaria. Ela falou, sabe por quê? Eu já tinha falado para minha filha que quando chegasse esse momento, eu ia comprar com você, porque não tem peça de melhor qualidade do que a sua. A gente já foi em vários aniversários de 15 anos, que minha filha, inclusive, já ganhou o colar, que eles têm esse costume de dar colar, mas às vezes a gente, na hora de tirar da caixinha, já quebra, a pedra sair. Eu quero dar um produto que seja de qualidade, que as meninas possam usar, que ela... E aí, enfim, ela fechou o pedido. Então, olha só, às vezes a pessoa ela fica tempo sem comprar, mas quando ela precisar de um produto de qualidade, quando ela precisar de um presente, quando ela precisar de algo, ela vai lembrar de você, ela vai lembrar de mim. Então, a gente precisa de fazer essa divulgação mesmo, né, do nosso trabalho. Bom, e aí eu quero falar um pouco sobre o posicionamento, né, da consultora. Então, nós precisamos ter o quê? Um posicionamento claro sobre a empresa, sobre o produto, para passar o quê? Confiança para os clientes. Lá no nossos primeiros treinamentos da Eleva, a gente fala sobre isso. Sobre a empresa, sobre o produto e sobre a vendedora, né? Sobre o nosso posicionamento. E o que você precisa ter em mente, né? Então, se você está anotando, eu vou fazer a pergunta e você responde aí para você mesmo. Você anota aí a resposta. Por que você é uma consultora de semijoia? Anotou? Anotaram? Então, olha só, por que você é uma consultora de semijoia? Você consegue responder essa pergunta? Segunda pergunta. Por que você escolheu a Eleva? Eu tenho muitas consultoras que chegam aqui, muitas, né? Que elas vêm, elas falam, olha, eu vendi outra marca, assim, 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 mas, né, pesquisei e tal, e eu quero vender Eleva. Às vezes até chegam aqui vendendo uma outra marca, mas começam a vender Eleva,
né? Aí deixam outra marca e ficam vendendo um Eleva. Então, se você for procurar, se você entrar na internet, obviamente você vai achar outras empresas que trabalham com consignação, né? Que trabalham com semijóias. Mas por que que você trabalha com a Eleva? Por que que você decidiu estar aqui com a gente? É algo que você precisa saber responder, né? Outra pergunta: qual é o seu objetivo? Por que você vende? E por que você vende semijoias? Então, por que você vende semijoias consignadas da Eleva? Ó, difícil, gente, de responder? Difícil? Ô, Bruna, é só para assim, complementar isso que você vem falando, é assim, o legal da Eleve é que é sempre estar antenado no que está usando no momento. E Uhum, assim, todo mês, pelo menos as minhas clientes, elas não compram outro brinco em outro lugar. Elas podem até ver algum modelo em outro lugar, mas elas me perguntam se tem, porque elas gostam da Eleva, né? Então, uhum, assim, vira um costume. Elas não compram em outro lugar, seja uma argolinha, seja uma bolinha, então elas sempre me perguntam, Dê, tem aí? Tem? Ah, separa para mim, que eu vou querer esse. Então, uhum, assim, elas têm um carinho muito grande com os acessórios da Eleven. Eu falo isso porque as minhas não compram em outro lugar, só uhum, compram comigo. Aí, o que que eu venho fazendo bacana, e que se as meninas quiserem usar essa dica, funciona. Como eu tenho cliente que eu confio muito, né? Que eu conheço há muitos anos, conheço família e tudo, o que que eu faço? Eu levo a maleta até ela, eu deixo com ela em uns 3 dias, mais ou menos, e aí eu uhum, lanço um desafio para ela. Como ela é apegada com as peças e ela gosta, quando ela abre, ela vai amar tudo que tem lá dentro, porque ela já conhece o produto. Aí o que uhum, que eu faço? Que funciona muito bem. Abre a maleta e vê qual peça você gosta mais. Aí ela me manda foto, olha, eu gostei dessa. Então tá. Vende para mim aí em torno de uns R$ 300 e eu vou te dar essa peça de presente. Ah, sério? Sim. Aí mostra para vizinha, aí mostra para colega do serviço, aí mostra para cunhada e super funciona, Bruna. Eu e- consigo vender, ela consegue chegar no valor para mim e aí eu dou a peça para ela de presente. E aí, uhum, esse mês, ela falou, ela pegou um friozinho de brinco, ela falou assim, mês que vem eu vou vender mais tanto para você me dar outra, aquele brinco que eu gostei. E aí eu vou deixar ele separadinho aqui e você me traz ele pro mês que vem. E assim, super funciona. É uma dica aí que se as meninas quiserem usar, é bacana, assim, eu confio na pessoa, né? Já conheço ela há muitos anos, então eu confio de deixar a maleta com ela, porque eu sei que ela vai ficar de olho, né, quando ela for mostrar. Então, assim, ela me ajuda bastante. E é uma conhecedora da marca através de mim, e ela não usa outro acessório a não ser as coisas da Eleva. A gente está sempre antenado, a gente sempre leva, é muito importante a gente se atentar no que a cliente gosta. E aí você vai levando peças que você sabe que vai vender. Porque você fala assim, ah, essa aqui quando eu vejo, eu já lembro de fulana, essa aqui eu já lembro de ciclana. E uhum. assim, dá muito certo. É uma dica aí para as meninas, tá bom? Sim, legal, Daisy, muito bom. Então é isso mesmo, por quê? Porque a pessoa ela gosta da qualidade, né? E assim, isso que a Daisy falou é uma verdade, né? A gente sempre está trabalhando com produtos que estão na moda, né? E atuais. E às vezes começa, né, um tipo de produto que começa a ficar, que a gente chama produto modinha, né? Que é aquele tipo de acessório que começa a ser. Antes era na novela, né? Antes começava na novela, hoje não é mais na novela. Hoje são os influenciadores. Então, eles começam a usar e aí daqui a pouco chove aquele produto. Por um exemplo, né? Lembrando daquele brinco que era uma gota, aquele brinco gota, boleado assim? Então, aquele brinco gota foi uma febre. Só que assim, você entrava em qualquer loja China, em qualquer lugar, tinha aquele modelo. Tinha aquele modelo. E aí as meninas começaram, Bruna, 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 né? E às vezes a peça, a semijoia, ela demora um pouquinho para chegar para nós por causa da produção, né? Então tem todo o trabalho da fundição, de banho e solda. Então às vezes demora um pouquinho para chegar. E aí eu falei, gente, vai ter, só que o nosso vai ser mais caro. O nosso não vai ser R$19,90. Porque, né?
Só que o que acontecia? As clientes, elas não compravam Ultramark. Estavam esperando chegar o brinco de gota da Eleva. Então, você entra na internet, você entra né, sei lá, na Shopee, tá lá R$19,90, mas a cliente paga quanto? R$88. Olha a diferença. Mas por quê? Por causa da qualidade, por causa da segurança, porque conhece a marca e também porque gosta da consultora, porque quer comprar também com a consultora, né? Então tem tudo isso, tem todo esse relacionamento. Né? Isso tudo gera muita confiança na cliente, né? E a gente precisa ter essa, né, que nem a Deise falou, você ter essa postura, você sabe o que você está vendendo. E isso que ela falou também é uma boa estratégia, vocês ouviram, né? Tem algumas consultoras que fazem isso sim, né? Eu já ouvi outras consultoras que às vezes deixam com uma amiga, alguém de confiança, a pessoa vende, às vezes a consultora ou dá um presente, que nem a Deise falou no caso dela, que às vezes ela dá um presente, tem algumas que dão um desconto, fala assim, ó, vende aqui para mim e tal, e as peças que você gostar, eu vou te dar um desconto. Também funciona, tá bom? Bom, mas assim, dentro disso que eu falei para vocês, essas perguntas que eu fiz, né? Por que você é uma consultora de semijoias? Por que você escolheu a Eleva? Qual o seu objetivo? Se você tiver clareza sobre tudo isso, você pode ter certeza que a sua postura na hora de vender vai ser diferente. Você vai ter muito mais confiança, você vai falar com mais clareza, com mais confiança, né? E eu ainda coloquei aqui, né? Por quê? Porque o nosso objetivo não é só vender um produto, não é só vender um brinco. Né? Nosso objetivo é o quê? É com que as mulheres se sintam mais bonitas, mais confiantes, mais valorizadas, que elas tenham a autoestima mais o quê, gente? Elevada, não é? Então, quando você tem certeza que o que você faz proporciona tudo isso para essa cliente, com certeza você vai ter mais segurança para falar, né? Eu estava atendendo uma consultora esses dias e eu falei para ela assim, mas aí eu falei assim, mas esses brincos aqui é a cara da fulana, que é uma cliente dela. Ela falou, ela pegou até na mão, ela olhou, ela gostou. Eu falei, e por que ela não ficou? Aí eu falei, sabe por que ela não ficou? A culpa é sua, a culpa é da consultora. Eu falei, porque se a cliente gostou do produto, o que você precisa fazer? Eu falei, você precisa falar, menina, isso aqui é sua cara, experimenta. Experimenta. Não ficou lindo de você, não. Você vai ficar com ele. Ele foi feito para você. Mas aí ela falou: eu não consigo fazer isso. Eu não consigo fazer isso. Eu falei: se você não consegue fazer isso, você não vai vender. Você não vai atingir o seu objetivo. Você não vai atingir sua meta. Por quê? Porque um vendedor, gente, ele faz. Gente, se já for em loja que tem vendedor, aquele vendedor que você fala: meu, esse daí, olha, esse é bom de venda. Que às vezes você entra na loja assim, você nem estava pretendendo tanto comprar, mas o vendedor te convenceu a comprar. Então é assim. Então, um bom vendedor, ele tem uma boa fala, ele tem uma boa loja, ele convence, é o nosso papel. É claro que aqui na Eleva, vocês sabem, a gente nunca ensina você a enfiar um monte de coisa na sua cliente que ela não gosta, porque tem empresas que são assim, né? Mesmo se a pessoa não gosta, não quer, você vai enfiando, que o importante é você ganhar dinheiro. Não é isso, porque se você faz isso, depois você vai perder a cliente, porque ela vai comprar um produto que ela não gosta, e depois ela vai ficar com aquilo lá parado, e ela fala, não compro mais, porque eu comprei, gastei dinheiro à toa, não usei, não gostei, então não. Mas se você viu que a cliente gostou, se é a cara dela, ela vai usar, não tem motivo para você retroceder, né? Você precisa incentivar, né? Você precisa apoiar. Porque às vezes a pessoa ela quer comprar, mas ela só precisa de um empurrãozinho. E a gente gosta de dar empurrãozinho nas pessoas. Você tem que ser especialista em dar empurrãozinho nas pessoas. Às vezes você já conhece a cliente, o que você faz, né? Claro, tudo isso você tem essa liberdade, se você tem esse conhecimento, fala não, Ana, ó, vou deixar aqui, eu vou deixar esse conjunto aqui com você, tá bom? Se você falar depois para mim que você não quer, você me devolve, mas ó, já vou deixar aqui para você. É seu, vai ser seu. Entende? Dificilmente a pessoa vai falar que não vai ficar. Dificilmente, né? Bom, sobre isso tudo bem, gente? Alguma de vocês tem muita dificuldade para fazer essas coisas? Não? Ana, chegou agora, Ana? Tá me ouvindo?
Sim, tô te ouvindo. Depois eu vou deixar gravado, depois eu mando o começo para você, tá bom? Tá bom, meu amor, obrigada. Bom, e aí eu quero falar então sobre 4 tipos de vendas. 4 tipos de venda. Então vamos lá. Primeira venda, primeiro tipo de venda é a venda passiva. O que é uma venda passiva? Então, passiva de passividade. É aquela venda quando você fica. É aquela venda de balcão. Sabe o que é aquela loja de balcão? Que você vai até o balcão e faz o pedido no balcão? Padaria, autopeça, né? Você vai, faz o pedido e o vendedor ele vem, pega aquilo que você pediu e te entrega na tua mão, você paga. Tchau. Isso é uma venda passiva. É uma venda de braço cruzado. É aquela venda em que você fica esperando a cliente vir até você. Isso acontece muitas vezes, né? No slide que eu fiz, depois eu vou mandar para vocês, vocês vão ver. Eu coloquei uma consultora com uma maletinha na mão assim. E às vezes a consultora ela vem aqui, ela faz a maleta e ela fica com a maleta na mão o mês inteiro. Ou fica com a maleta no guarda-roupa, fica com a maleta em casa, no sofá, esperando que alguém vai chamar ela para comprar. Esperando alguém mandar uma mensagem, falar, Shirley, será que você tem um brinco assim, assim, assado? Esperando. Não, né? Então, é uma venda passiva. É quando o cliente ele tem que ir atrás de você. É o cliente que te chama no direct, é o cliente que te manda o WhatsApp, é o cliente que pergunta o preço. E qual que é o problema disso? É que as vendas ficam muito limitadas. Limitadas ao quê? Ao Deus dará. Sabe o que é Deus dará? A cair do céu. Então, assim, a nossa venda não pode ser assim. Por quê? A nossa venda tem que ser um outro tipo de venda, que é o que eu vou falar agora, que é a venda ativa. Então, você é uma vendedora que você precisa de ter uma venda ativa. Por quê? Você não tem uma loja, nenhuma de vocês aqui tem uma loja, não é verdade? Onde as pessoas passam e entram para comprar. Apesar de que hoje, né, com a rede social, as pessoas nos chamam, elas nos procuram, às vezes vão na casa, eu sei que tem algumas consultoras aqui que atendem em casa, tudo bem. Mas a maioria das vendas precisa iniciar de você e não do cliente. Então, a venda passiva, ela inicia do cliente. E a venda ativa, ela inicia da consultora. Então, o seu papel é realizar uma venda ativa. É quando que você vai atrás do cliente. Não é o cliente que vai atrás de você. Você vai atrás do cliente. Porque se você ficar esperando, gente, é verdade ou não é? Se você ficar esperando as pessoas virem atrás de você, você não vai vender, né? Então, exemplos do que você pode fazer. É você mandar as mensagens, é você oferecer as novidades, é você falar para as clientes, olha, eu tô com uma maleta nova, é você marcar uma reunião, é você marcar uma visita, né? Então, coloquei aqui um exemplo de uma mensagem que todas vocês deveriam mandar sempre, sempre. Todo fechamento. Acabou o fechamento, você está com uma maleta nova. As pessoas amam novidades. Eu vou dar um outro treinamento, já até marquei aqui, e o outro treinamento eu vou dar para vocês. Vai ser sobre... Nossa, nem esqueci até o nome. Sobre gatilhos mentais, né? Gatilhos mentais são o quê? São palavras, são frases que a gente usa que ativam algo no outro, ativam emoções. Então, uma das coisas que ativa mais as emoções é quando você fala novidade. Falou essa palavra novidade, toda mulher faz assim. Toda mulher, né? A gente já fica curiosa. Fica curiosa, a gente quer saber. E tudo aquilo que gera emoção, ela vai te resultar boas vendas. Então, acabou de fazer o fechamento, fez uma maleta nova, você já manda mensagem. Oi, fulana, acabei de sair da Eleva, eu tô com uma maleta recheada de novidades, lembrei de você. Porque, além de todas as peças maravilhosas que eu escolhi, tem um brinco maravilhoso que é a sua cara. E eu quero mostrar para você primeiro, antes que ele acabe. Gente, quando você fala isso, você acha que você acha que vai acontecer com essa mulher? Mas você não manda foto para ela, não. Você só fala. Aí ela fala, ai, Ana, eu quero. Vou levar aí para você.
Ou então, vou te mandar a foto, se você não puder ir pessoalmente. Se você puder ir pessoalmente, vai pessoalmente. Porque as vendas pessoalmente, elas são mais eficazes, mais efetivas, né? Então, a venda é ativa quando você dá esse passo, né? Quando você manda foto, quando você faz postagens nas suas redes sociais. Tudo isso vai ativar essas vendas. É você correndo atrás da venda, não é a venda vindo atrás de você. Bom, um outro tipo de venda que eu quero falar. Então, deu para entender a diferença da venda passiva e da venda ativa? Sim. Agora eu vou falar sobre outros dois tipos de venda, que é o que? A venda online e a venda presencial. Então, a venda online hoje, né, gente, ela vai acontecer, né? Ela acontece naturalmente, porque todo mundo está conectado nas redes sociais. Então, como que eu posso vender através das redes sociais? Eu coloquei aqui algumas coisas, né? Hoje, no comecinho do treinamento, as meninas falaram, eu vou falar algumas coisas para vocês sobre rede social, tá? Então, primeiro, qual que é a ferramenta principal de vendas online? A principal, gente, é o WhatsApp. Você pode usar o Facebook, o Instagram, mas o WhatsApp, ele é né, ele é assim, ele é a chave, né? Então, primeira coisa, status no WhatsApp. Status no WhatsApp vende muito. Então, é importante que você poste o status no WhatsApp, o pessoal vê mais do que o status do Instagram. Por quê? Porque o WhatsApp, você abre o tempo todo para você ver mensagem. E aí você vê ali nos status, você já vai olhando. E ali a pessoa, ela já vê uma foto, ela já quer comentar, ela já vai direto para a mensagem no WhatsApp. Então, não deixem de fazer status do WhatsApp, né? A conversa individual também é muito poderosa. Então, você manda uma mensagem, olha, tem esse colar aqui, eu lembrei de você. Fulana, nossa, tem uma peça aqui da Eleva que chegou à sua cara. Então, são coisas, são mensagens que você manda individual. A gente pode fazer também em grupo, vou falar. Mas o individual, ele vende muito mais. Por quê? Porque a pessoa, ela se sente o quê? Mais especial. Então, por exemplo, às vezes a gente manda a lista de transmissão. Toma cuidado com a lista de transmissão, que eu já vou falar para vocês. Lista de transmissão, vocês não podem ter mais de que 30 pessoas na lista de transmissão. Senão ela não entrega para todo mundo. Às vezes você acha que está entregando e às vezes não está. Então, se você tiver muitas pessoas, faz um grupo menor, faz 2 grupos lá de 15, 20 pessoas, né, para eles entregarem. Mas a gente sabe quando a mensagem for mandada para todo mundo, não é verdade? Oi, pessoal, passando aqui para convidar, né? Agora, quando eu mando direto, oi, Stephanie, tudo bem? Stephanie, deixa eu te falar. Ó, acabei de pegar uma maleta maravilhosa na Eleva, eu lembrei de você. Posso passar aí essa semana? Vamos marcar para a gente se ver? É diferente de eu mandar uma mensagem para todo mundo falando, pessoal, estou com peças novas. Quem quiser, me chama aqui. Não, não. Isso é você ser passivo. Você, eu vou falar e vou esperar quem quiser me procurar. Não, eu mesmo vou lá. Vou lá no trabalho da Stephanie, se eu posso, eu vou passar lá na casa dela, é minha vizinha, vou deixar a maleta. Vou deixar uma maleta de joias aí com você agora, amanhã de manhã eu pego, dá uma olhada, né? Como a gente já falou aqui, né? São pessoas de confiança, só que a gente faz isso, né? Porque a gente tem que tomar cuidado. Isso vai criando que é uma conexão pessoal, sua e da pessoa, sua e da pessoa. Não é sobre o produto, não é sobre a marca, é sobre essa conexão, né? Eu tenho uma consultora que ela vende para mim há muito tempo. Ela não está aqui. Mas ela trabalhava demais, teve umas dificuldades, né? O marido ficou doente. Bom, e aí ela falou assim um dia: nossa, eu já tinha até pensado em parar de vender, mas não consigo parar de vender. Por causa da Bruna, por causa da nossa amizade, por causa do nosso relacionamento. Não é nem por causa das peças, nem por causa do produto. É por causa do nosso relacionamento. Então, vocês estão vendo que às vezes a pessoa, ela compra, às vezes não é só por causa do produto, é por causa de você. Sabia? É porque ela gosta de você, ela gosta de estar junto com você, ela gosta quando você vai visitar, ela gosta de conversar. Então, tudo isso vai gerar essa venda. Outra forma de vender. Através da lista de transmissão. Aí sim, lista de transmissão.
Então, é quando você vai mandar algo, você já quer mandar para todo mundo. Então, assim, faça essa diferenciação daquilo que você quer que seja mais pontual, daquilo que você quer ser, daquilo que você é mais objetiva, você faz individual. Daquilo que é em grupo, você manda na lista de transmissão. Então, por exemplo, né, no grupo, né, com todo mundo. Toma cuidado com o grupo também, porque às vezes a gente manda alguma coisa no grupo, às vezes alguém faz alguma pergunta ou fala alguma coisa que não deveria, sabe, gente? Grupo é meio complicado a gente trabalhar, né? Então, assim, lista de transmissão, pelo menos você manda para todo mundo vê individualmente algo, né? E no grupo você deve trabalhar o quê no grupo? Deixa o grupo para algo muito específico. Por um exemplo, as consultoras aqui de Mauá, às vezes a gente vai fazer um bazar e vocês vão vir aqui, né? Vocês vêm aqui para fotografar, mandar para as clientes. Aí você usa o grupo, que vai ficar mais fácil. Você já manda no grupo, as meninas lá no grupo já respondem, você não precisa ficar respondendo um monte de mensagem individualmente, que é mais complicado. Às vezes você vai fazer algo, gente, chegou maleta nova, eu vou postar todas as fotos aqui no grupo do que chegou de novidade. Então, uma coisa só, todo mundo ali vai ver, vai ser 1, 2 dias, e depois, mas você ficar mandando muita coisa no grupo, eu não indico não, né? Até porque também muitas clientes de vocês, que vocês atendem, já estão no nosso grupo VIP aqui da Eleva, não é verdade? Então, às vezes a gente vai fazer algo aqui no grupo e vocês vão replicá-lo no grupo de vocês, às vezes não tem necessidade, tá bom? Instagram, Facebook. Instagram também, né? É os stories que fazem a diferença. Então, o que eu posto nos stories do Instagram, o que eu posto no status do WhatsApp? É a mesma coisa, você pode postar a mesma coisa. O ideal é que você poste pelo menos de 5 a 10 fotos por dia. Ou todos os dias? Se der, todos os dias você posta. Se não, pelo menos umas 2, 3 vezes por semana você posta lá. Aí o que você posta? Peças novas, combinações, né, conjunto, peças na caixinha, toda consultora, você tem que ter uma caixinha de presente para você fazer foto, você tem que ter. Por quê? Porque o pessoal procura muito Eleva para presentear. Então, quando você já posta ali na caixinha de presente, a pessoa já visualiza aquilo ali. Depoimento de cliente, você pode postar também, né? Mas se você for postar depoimento de cliente, a cliente elogiando as peças ou o seu trabalho, você pede autorização para a cliente, ou então você tira o nome dela, tá bom? Mas assim, o que é importante? Você postou lá no Instagram, você não só posta, eu postei uma foto no Instagram, o pessoal comentou. Comentou, você chama a pessoa, fulana, você gostou? Só tem um, quer que eu separo para você? A pessoa curtiu. Stephanie, você viu que lindo esse brinco? É sua cara. Eu amo. Nossa, eu adorei. Quer que eu separo já para você? Eu só tenho um. Ou então, se você quiser, eu já peço lá na Eleva para as meninas separarem um para mim, que eu trago para você provar. Vocês entendem? Então, você não só deixa a pessoa responder e, ok. Não, a pessoa respondeu, a pessoa curtiu, a pessoa reagiu. Você vai pegar aquilo e você vai ativar aquela venda. Deu para entender, gente? Por quê? Porque cada reação é uma possível venda que você possa ter ali. A pessoa curtiu, se ela curtiu é porque ela gostou. Se ela comentou, é porque ela gostou mesmo, né? Então, ali você já tem o quê? Você já sabe que a pessoa já mentalizou, às vezes já até desejou. Então, às vezes, você dá um empurrãozinho, a pessoa vai comprar. E o outro tipo de venda é a venda presencial, tá? Por que é tão importante a venda presencial? Porque a venda presencial, ela mexe com todos os sentidos. Então, quando a gente ativa todos os nossos sentidos, as nossas emoções, elas florescem ali. E aí você tem uma chance de venda muito maior do que na venda online. Então, a cliente, ela vê, ela sente, ela experimenta, ela prova, ela visualiza como que ficou nela.
Então, gera uma experiência sensorial, emocional da cliente. Você está ali conversando, aí você vai estar falando, nossa, imagina você, né? Imagina você nessa festa, nesse casamento, com esse brinco, com aquele vestido que você me mostrou, assim, assim. A cliente ela vai se imaginando com aquilo. E aí, ela vai ter uma proporção muito maior a vender. Então, você pode fazer esse atendimento aonde? Na sua casa. Você pode chamar as clientes para ir na sua casa, né? A Ana mesmo, né, Ana? Essa semana estava aqui, a gente estava conversando que a Ana separou um espaço lá na casa dela só para atender as clientes. Ela tinha um quarto que ela não usava, ela fez uma salinha lá e ali ela atende as clientes. Os clientes vão lá na casa dela e ela faz esse atendimento. Você pode fazer a visita na casa da cliente também. Você faz o quê? Você agenda a visita. E aí você também não precisa ficar esperando a cliente te chamar. Você pode ter uma meta. Então, por exemplo, assim, poxa, eu vou fazer uma média de, sei lá, pelo menos 2 visitas na semana. Para quem não faz, pelo menos 2 visitas na semana, você já vai começar com alguma coisa. Liga, hoje a gente não liga, né? Manda mensagem para alguém, né? Olha, posso ir na sua casa tal dia? Vou levar as peças da Eleva para você. E você se compromete aí. Então, você leva as peças para as amigas no trabalho, né, no condomínio, na igreja, aula de alguma coisa que você frequenta, que você faz. Então, você já idealiza. Aonde que eu posso levar? Quem que eu posso visitar? Porque assim, gente, é bom visitar mulher, porque dificilmente só tem uma mulher na casa, né? Ainda mais onde a gente mora, né? Que as casas, normalmente, tem a casa da pessoa, aí em cima mora a mãe, do lado mora a tia, na frente a vizinha que é prima. Então, às vezes você vai ali, você já pergunta para ela, você tem parente que mora aqui, vizinha que você conhece, que você pode chamar para vir ver também? Então, você já faz aquela reunião, né? Você já faz aquela reunião toda. Mas para isso, é aquilo que eu falei, você usa também a venda ativa, onde você vai falar, onde você vai convidar, onde você vai fazer, né? A Maria aqui, né? A Dinha, a gente chama a Dinha, mas é a Maria, ela vai fazer um evento lá no condomínio dela, né? Mês que vem. Ela já marcou, ela vai fazer um evento, ela já fez os convites, ela está organizando, então ela vai fazer uma exposição, ela vai falar, né? Né, Maria? Você vai falar. Vou falar sobre autoestima, né? E o conhecimento das peças. Nós vamos ter várias palestras, mas assim, uns 10 a 15 minutinhos para cada uma falar do seu produto. Uhum. Então, e aí ela vai falar um pouco sobre o produto, vai falar um pouco sobre autoestima e depois ela vai fazer a apresentação. Então, são coisas que você deve fazer. Porque às vezes a gente fica, eu vou esperar para ver se alguém me convida para algum evento. Sabe quando vai acontecer isso? Nunca. Às vezes pode acontecer uma vez ou outra, né? Mas quando você se disponibiliza a fazer, você vai ver só. Você vai, ampliando o seu espaço, ampliando as suas clientes automaticamente, ampliando as suas vendas e o seu din-din, ó, gente, porque a gente vende, a gente gosta de vender, mas a gente quer saber, ó, não é verdade? No final a gente quer saber isso daqui, ó, o dinheiro, né, no bolso. E aí, o que eu coloquei? Que é importante, mesmo se você estiver fazendo as vendas pelo Facebook, respondendo mensagem pelo Facebook, pelo Instagram, você trazer esses clientes para o WhatsApp. Por quê? Porque pelo WhatsApp é muito fácil a comunicação. Então, às vezes, a gente começa uma venda ali no direct, começa a conversar com a pessoa no direct, mas daqui a pouco a gente já fala, me passa seu número do WhatsApp, que eu vou te chamar no WhatsApp. Ou então, vou chamar você no WhatsApp. Vou te mandar as fotos pelo WhatsApp. Porque aí você concentra tudo no WhatsApp. Fica muito mais fácil para você começar, para você definir. Pode falar. Porque, assim, até entendendo que, falando de evento, eu estive na semana passada na Faculdade Fundação. Cliente você encontra de todas as capacidades. De quê? De conseguir lidar com a rede social e não. Também, uma jovem perto de mim, muito jovem, ela perguntou se eu tinha cartão. Como eu não fui preparada para o cartão, a gente hoje está preparada para o WhatsApp. Olha, vamos trocar, você quer anotar meu WhatsApp? Eu não tenho esse hábito. Você não tem Instagram, por acaso? No Instagram também a gente... Não tenho rede social.
Então, nós temos de tudo, e eu estou falando de uma faculdade, Então, né? Uma pessoa que trabalha na faculdade está interagindo. Nós estamos fazendo esse encontro, voltando lá no encontro, que chama Encontro Entre Nós, são empreendedoras, todas, cada uma com a sua área, né? E nós estamos colocando na rede social também. Eu vou aproveitar para fazer uma pergunta aqui, posso? pode, claro, com certeza. Nós estamos procurando pessoa para fotografar o evento, porque queremos documentar isso, algo que vai ficar para a gente administrar melhor e trabalhar com a rede social. Se alguém conhecer e puder me passar. Já vou te indicar a Noemi, que trabalhava aqui com a gente, que agora ela só está trabalhando com fotografia, né? Então tá, depois você me passa o contato, porque aí Vou te passar o contato dela, né? Tem Ótimo. outras pessoas também, mas eu vou te passar o contato dela, uma pessoa que você já conhece. Né? E se alguma das meninas tiver alguém também para indicar, para fazer as fotos, depois vocês podem passar lá no grupo mesmo, né? Ou passar para a Maria direto. Né? Nós fizemos um perfil que chama Entre... Peraí, que eu anotei aqui e me perdi. Chama-se Entre Nós. Lá no Instagram, que nós estamos colocando. Inclusive, agora eu estou aqui decidindo uma foto pelo IA, claro, para colocar da minha pessoa, para que eu possa falar um pouquinho de Eleva, né? Então, eu vou ver o que eu vou escrever, vou passar para você, para a gente fazer um bem bolado legal. Então, quem quiser dar uma olhadinha lá, é um evento sensorial entre nós. Estejam convidados. E assim, meninas, esse tipo de evento, ele dá muito resultado, né? Esses eventos, assim, que a gente junta, uma trabalha com semijoias, outra vende roupa, outra vende roupa esportiva, outra vende lingerie, outra trabalha com massagem terapêutica, e a gente junta e vai fazer um evento junto. Dá muito certo. Às vezes, talvez no dia, você não tem uma venda tão alta, mas você consegue divulgar o seu trabalho e você consegue pegar muitos contatos, porque o importante é o quê? Nesse evento, você pegar os contatos. Por isso que, normalmente, gente, quando você for fazer evento assim, faz um sorteio, entendeu? Porque aí você pega os contatos, ou todo mundo que for no evento vai ser sorteado, e todo mundo que está ali pega contato, né, das clientes das outras empreendedoras que estão ali. E só que também não adianta você pegar o contato e não fazer nada com eles, né? Você pega o contato e aí depois você vai mandar uma mensagem. Oi, aqui é a Maria, eu estava lá no evento com a Eleva, tal, não sei o quê. Salve o meu número, né? Tá chegando novidades, posso te mandar um catálogo? E aí você vai trabalhando essa cliente. Né? Às vezes a pessoa não comprou ali na hora, mas depois ela vai lembrar de você. Né? Ela vai começar a te seguir no Instagram, ela vai seguir a Eleva, que aí você indica ela seguir você, seguir a Eleva, porque daí ela vai conseguir acompanhar esse trabalho. Então, mas são coisas o quê? Que nós precisamos fazer. Então, se você quer elevar, né? Se você quer ampliar suas vendas, você precisa ter esse tipo de posicionamento também. As redes sociais, então, é como eu falei, a gente tem a venda na rede social que a gente trabalha e a gente tem a venda presencial. Olha, eu tenho clientes aqui, por exemplo, que elas vendem, eu tenho consultoras que só vendem na rede social, vendem muito na rede social. E eu tenho consultoras, por exemplo, que vendem muito presencial. Então, que nem a Clarice está aqui, né? Que ela voltou, ela estava atendendo. A Clarice atende muita gente presencialmente, né, Clarice? Atende muita cliente presencialmente. Então, agora é assim, Clarice, né? O que eu estava falando aqui, que nem você foi lá e fez as suas vendas. Não é verdade que a gente acaba vendendo muito mais presencial do que online? Porque a pessoa está ali, ela está vendo, ela está experimentando, é outra coisa. Sim, sim, sem dúvida. Ela vê a foto, por exemplo, por melhor que seja, na mão é outra coisa. Ela gosta de provar, e aí ela tem outras opções, a gente consegue fazer combinação. Eu gosto muito de atender presencial. E só uma coisinha, Bruna, que você estava falando agora sobre o encontro, né? Eu já fiz alguns encontros na minha casa, eu compro um bolinho, chamo as amigas de grupos diferentes. Então, tem as amigas que são as vizinhas, tem as amigas da faculdade, então eu chamo vários grupos
para se reunir ali em casa, um bolinho, e elas sabem que é para comprar. A gente bate papo, mas elas sabem que é para comprar. Aí agora, enquanto você falava, eu até te mandei no seu WhatsApp uma. A gente vai fazer agora no mês que vem, tardezinha com elas. Que aí vai ser, foi uma amiga que chamou, ela tem uma loja de decoração, então ela chamou para a gente ir participar. Então eu vou levar as joias, e outra vai levar um cheirinho, a outra vai levar pijamas, e aí a gente vai fazer dessa forma na loja da minha amiga. Aí ela colocou, fez uma arte bem bonitinha que eu te mandei para você dar uma olhada. E Uhum. aí ela coloca lá, né, com a presença de Eleva Semijoias. Aí tem uma foto minha com as joias, bem bonitinha. Aqui, Então ó, é bem isso, a linda. gente vai. Acabou de me mandar. É. Ai, Então é assim, esses encontros presenciais eu prefiro. Aí tem aquela cliente que faz tempo, já comprou faz 2 meses. Eu falo, nossa, sumiu, hein? Não quer nem tomar um café mais comigo. Aí eu chamo ela para tomar um café em casa, compra um bolico pequenininho, um negocinho, só para se ver. E para, óbvio, né, para ela comprar. É dessa forma que eu faço mais. E eu Hum. faço menos o online, justamente porque eu não tenho essa habilidade, né? Eu posto muito no WhatsApp, que funciona muito bem também, mas assim, eu gostaria de fazer mais, de fazer melhor, né? Isso. Sim. Mas é isso, tá vendo? Perfeito. Então é isso mesmo. Às vezes a gente pensa que a gente precisa de um grande evento, de uma coisa muito grande, mas não. É isso que a Clarice falou. Às vezes um bolinho, um café, às vezes você vai comprar um bolo, às vezes quem tem mais habilidade faz o bolo, né? Faz o bolo, vou fazer uma torta, vem aqui comer uma torta comigo pra gente se ver. Tudo isso vai gerar. Por quê? Porque é exatamente isso, é o relacionamento. Então a pessoa quer estar junto, quer conversar, quer bater papo. E mulher é assim, né, gente? Mulher é assim. Então, isso daí gera muitas vendas e muitas conexões também. Então, quem não faz, você conseguir criar o hábito de fazer, olha, eu tenho certeza que você vai se surpreender. Você vai se surpreender. Bom, e aí, o que eu queria falar aqui também, né? Falei dessas quatro tipos de venda, que é o pós-vendas, que a gente não pode esquecer. Porque no pós-vendas mora ali, né? Fala assim, mora ali muito dinheiro que poucas pessoas exploram. Porque às vezes a gente vende para uma pessoa e depois você nunca mais é a pessoa na sua vida. Você, né, sumiu, desapareceu, você não chama, você não pergunta. Então, isso não pode acontecer. Então, assim, deixe na sua agenda, ou na sua agenda de papel, que é uma agenda de papel, no seu celular, se você não tem uma boa memória, lembrar de mandar uma mensagem para fulana. Então, a pessoa comprou, faz uma semana que ela comprou algo para dar de presente, você já sabe que o aniversário era no sábado, manda uma mensagem. E aí, a fulana gostou do presente? Ela gostou do conjunto? Então, quando a gente faz esse tipo de pergunta, a pessoa ela se sente que é importante. Poxa, nossa, ela lembrou, né? Ela lembrou. Às vezes não é nem você perguntar só do produto, né, daquilo que você vendeu, daquilo que a pessoa comprou, mas às vezes perguntar algo sobre ela. Então, você sabe que a pessoa ia passar no médico para pegar o resultado de um exame, às vezes ela estava apreensiva. Ai, vou pegar o resultado, não sei e tal. Poxa, passou uma semana, alguns dias, manda mensagem, Stephanie. Né, aquele dia você falou, você foi no médico, e aí? E os exames, o que que deu? Então, tudo isso vai criando uma conexão, um relacionamento. E aí, é muito maior a chance da pessoa comprar de novo. Por quê? Porque ela quer comprar de você o seu produto, né? Aquilo que você tem para oferecer para ela e com você. Certo, gente? Bom, para terminar aqui, eu vou fazer um resumão, tá bom? Vou fazer um resumão aqui. Então, sobre o que a gente falou nesse treinamento. Acreditar no produto, né, que a gente está vendendo, né? Quebrar as crenças negativas, então trazer essa segurança, né, daquilo que nós estamos fazendo. Fazer vendas ativas, não esperar que as vendas cheguem até nós, fazer as vendas ativas, usar bem de uma maneira mais eficaz o WhatsApp e o Instagram, trabalhar o pós-vendas e criar relacionamento com as clientes. Porque no final das contas, né, as pessoas elas compram de quem elas confiam, né? É isso que gera boas vendas. Tudo bem, gente? perfeito. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa?
Não? Eu vou perguntar. Bruna. Pode perguntar. Uma dúvida. Eu tenho uma pessoa, uma amiga, que ela fez não sei como que fez, no WhatsApp, uma pergunta para as conhecidas dela. Então, assim, apareceu não no status, no normal, tá? Apareceu assim: você quer participar do grupo VIP de determinado, no caso dela é Mary Kay. Se você quer participar, você clica e entra. Uhum. Então, isso é uma coisa que eu gostaria de fazer, porque se a pessoa entrou, porque ela gosta, né? Certo. Embora eu estou falando das mesmas pessoas que estão no meu grupo de conhecimento, Sim, para sim. que eu não mande, por exemplo, essa que você acabou de falar, uma lista de transmissão, porque eu Certo. fico em dúvida. Hoje em dia, você não vê se a pessoa viu, né? Não fica azulzinho. Você fala, será que ela abriu? Será que ela viu? É aquela história. E nesse grupo é só quem tem vontade, porque daí eu vou postar lá fotos, essa pessoa vai ter acesso. Isso. Entendeu? Isso eu acho que era uma coisa para a gente. Eu não sei fazer. Eu Se fiz até a lista de você aqui, a gente te ajuda a fazer. Porque aí o que você faz? Você cria o grupo, entendeu? Você vai criar o grupo, e aí depois você vai lá, link do grupo, entendeu? E aí você vai escrever uma frase: olha, estou criando um grupo para fazer postagens das semijoias. Se você quiser participar, se você tem interesse, clique no link e entre. Aí você só vai enviar essa mensagem para as clientes. Aí você vai enviando para quem você quer enviar e automaticamente quem clicar já vai entrar direto no grupo. eu Mas aí, acho interessante. se você tiver dificuldade para fazer, se você quiser tentar e tiver dificuldade, quando você vier aqui, a gente ajuda você a fazer sem problema. Faremos isso, então. Tá, Tá bom? tá bom. Você ia falar, Ana? Não, só falei que eu anotei tudo aqui direitinho, foi muito bom aprender mais e mais, é sempre bom ter conhecimento, né? Para a Uhum. gente poder fazer, né, certinho, vender mais e mais, é isso que eu amo, né? Eu amo o que eu faço, você sabe disso, né? É verdade. Eu não só foco vendas, mas eu foco também as pessoas que Deus colocou no meu caminho também, que para mim também foi um aumento de autoestima dos dois lados também, me ajudou bastante, né? É verdade. E amizades também, né? As amizades que a gente faz também é tão maravilhoso que isso não tem preço, tá? Amei a aula, amei, aprendi mais e quero aprender mais e mais. Ai, que bom. Obrigada pela oportunidade. Bruna, Pode falar, Stephanie. é mais uma dica, né? Porque eu me mudei, eu tô morando no interior, Sim. vai fazer 5 meses, e desde quando eu vim pra cá, quem tá me ajudando com as vendas é a minha mãe. Uhum. Minha mãe vende Tupperware, então é bem diferente em partes, né? E eu até cogitei em parar de vender leva, mas antes de ser consultora, eu era cliente, né? Então eu conheço a marca há muitos anos, a minha família inteira conhece, e eu gosto muito, né? Eu sou uma pessoa muito vaidosa, então eu gosto de joia, eu gosto de brinco, eu gosto de tudo, né? E não queria parar de vender. Então minha mãe falou: não, filha, vê aí e eu vou te ajudando aqui o que a gente pode fazer. Uhum. E eu quero tentar vender aqui na cidade também, né? Eu ainda não conheço muita gente. Tô aqui, vai fazer 5 meses. Eu consegui já vender para a moça que eu faço sobrancelha, então eu tô orando para, ai meu Deus, abençoa para eu conseguir vender muito aqui na cidade, né? Para a galera conhecer a marca, que vai ser novidade, né? Se você Sim. tem alguma dica, assim, para me dar, para me ajudar, porque, como eu falei para minha mãe, eu não queria parar de vender. E às vezes eu não estou conseguindo conciliar às vezes. Então é minha mãe que me ajuda. Eu tô aqui, eu fico na parte das contas, fico na parte de receber os pagamentos, minha mãe leva a maleta, manda foto, e assim a gente vai se ajudando. Fala, ó, mãe, fulana, tô cobrando a fulana. Eu que fico na parte da cobrança, eu que faço tudo. Minha mãe só faz a entrega e faz o fechamento. Eu tô de longe, mas ao mesmo tempo eu tô perto. Então, se você tem alguma dica, assim, para mim, que tá aqui na cidade, né? Você que já começou em outro lugar, né? Tem na praia, tem em outra cidade.
Já comecei bastante, né? Já comecei em vários lugares, então, essa experiência eu tenho. Então, é assim, Stephanie, como a gente estava falando aqui, gente, a venda, ela é o quê? Relacionamento. Você não consegue vender se você não gerar relacionamento. Então, você está trabalhando online? Você está trabalhando online, Eu né? trabalho online. Nenhum dia você está presencial. Não, é 100% home office. Uma vez ou outra eu vou. As meninas já sabem que eu vendo, já vendi lá também, mas por conta do home office, mas eu já consegui vender, já assim, elas já sabem. Porque Quando a empresa mesmo é de onde? a gente fica na República. Então, o que acontece? Primeiro, dá para você vender para suas colegas de trabalho. Sim. É porque eu não sei, você tem data específica para você ir presencialmente? Não. Não, né? Você nunca sabe. Se você soubesse, era mais fácil, né? Tipo assim, dia 20 a gente vai se encontrar presencialmente, vou mandar as fotos para vocês escolherem e tal, e levo para vocês. Mas como não tem isso, né? Um pouquinho mais difícil. Mas o que acontece? Você tem que ter o quê? Você tem que ter foco. Então, por exemplo, assim, qual lugar, por exemplo, assim, aí na cidade, que tem mulher e que você pode facilmente criar vínculos de amizade? Fala vocês, gente. É salão de cabeleireiro, Beleza? Salão, na academia. academia, igreja, Igreja. sei lá, você gosta de fazer algum outro tipo de atividade. Então, por exemplo, salão. Eu já fui em salão, gente, mulher, a gente é assim, a gente gosta de um salão, a gente gosta só daquele, não é? A gente faz só com a nossa manicure, mas é bom que você tá num lugar novo, que não vai gerar ciúmes de ninguém, né? Então, assim, você vai num salão, às vezes, não é só para você fazer escola, que a Alice falou escola. Aqui no caso, a Stephanie não tem filhos, né? Se ela tivesse, já era um lugar também. Porque escola, às vezes, as mães ficam ali, né? Ficam ali. E aí, por exemplo, você vai num salão, mas você vai com o objetivo do quê? Eu vou fazer umas amizades aqui nesse salão para mim conseguir vender. Então, às vezes, não é só porque eu preciso fazer unha. Não, é porque eu tenho um outro objetivo, eu tenho um foco. Então, eu vou lá fazer minha unha, eu vou lá fazer meu cabelo, vou lá fazer minha escova, eu vou puxar assunto com a cabeleireira, eu vou puxar assunto com a manicure, eu vou puxar assunto com quem tá lá. Não sei o que, não sei o que. Então, gente, inclusive, eu tô vindo agora para cá, eu vendo uma marca de semijoias muito conhecida lá na minha região, assim, assim, assado. Inclusive, eu vou trazer para vocês verem. Vou pegar uma maleta aqui para vocês verem. Coloca lá na mão das meninas, entendeu? Coloca lá na mão delas, mostra, apresenta. Então, nesses grupos, você vai criando o quê? Esse tipo de relacionamento. Porque se você não criar relacionamento, você não vai conseguir vender. Entende? Sim. Porque, então, você vai fazendo isso. E aí, aos pouquinhos, você vai conquistando, você vai ampliando aí a sua rede de relacionamento e você vai conquistando esse espaço. Então, é uma loja de roupa que você começa a frequentar, que você começa a criar um relacionamento ali. Aí, o que você precisa ver? Aí, aonde você está, onde você mora, aonde as pessoas estão, aonde as suas clientes, como fala, ideais, elas estão. Eu tenho uma sugestão para ela. É isso que eu tenho que começar a investigar, porque agora que eu tô começando a sair, a conhecer o pessoal, que eu ainda estava muito presa aí, né? Não fazia nada aqui, tudo que eu tinha que fazer era para ir. Agora que eu tô começando a me envolver mais aqui na cidade, ver o pessoal, entender toda... Stephanie, eu tenho uma sugestão para você. Interior, eu morei, um pouco eu conheço, eu não sei onde você está morando, mas o interior não tem tantas possibilidades, mas existe um interesse legal. Se você vai numa dessas, que lá uma loja, uma boutique, o que quer que seja, você pode conversar com a dona da loja certamente está expondo o material dela, os vestidos dela, as blusas, e você pode ver um material seu em semijoias para compor o look dela. E nisso, pede para marcar o nome certo, Bruna? É uma saída, não é? Sim, com certeza. Entendeu? Porque é mais fácil você fazer amizade desta forma, e uma indica para outra.
entendeu? Nos manicure, essas coisas, é muito interessante porque as donas desses locais, elas querem ter esse tipo de produto à exposição, porque isso traz novas clientes para elas. Uma fala para a outra, quando você for lá naquela cabeleireira, naquela manicure, vai lá, sempre tem uma pessoa vendendo semijoias. Isso também é interessante. Aí, mesmo que você não utilize dessa manicure, você pode oferecer o seu produto lá, porque é interessante, eles se interessam. E aí, o que você faz? Obrigada. Você dá um presente para cabeleireira, fala assim, olha, eu venho e tal, eu vou te dar esse brinde, escolhe alguma coisa, vou te dar de presente, você pode divulgar para mim? Sabe? Porque a gente precisa abrir caminhos, às vezes a gente precisa investir também para abrir esses caminhos. E você pode dar, além do brinco, você pode dar um jogo de Tupperware, que toda mulher gosta. Já junto o último agradável. Você ainda tem essa possibilidade. Toda mulher um jogo de Tupperware, né? Então, você Uma outra dica também, que comigo funciona muito, ela é o próprio manequim dela, né? Então, assim, Isso. é importante ela ter o kitzinho dela de acessórios, ela sempre está usando um colar grande, um brinco mais chamativo, porque isso atrai também. As pessoas, elas perguntam, nossa, que brinco bonito, de onde é? Aí ali eu já me apresento, eu revendo. Você quer ver? Eu posso te mostrar? Então, assim, é muito interessante que a gente é o nosso próprio manequim, né? Eu falo assim, Verdade. cartão de visita. Então, é importante ela estar sempre usando. Se ela tiver 2, 3 furos, sempre tá com brinquinhos nos segundos furos, fazendo aquela combinação bacana, que o pessoal, ele se interessa. Aí, pelo menos todos os parzinhos de brinco que eu uso, eu vendo. Porque quando eu gosto muito, que eu não tiro, aí as pessoas, nossa, que brinco bacana. Aí eu já ofereço, entendeu? É muito interessante essa dica para ela também. Quando ela for, vamos supor, no salão, ela põe um colar grandão, um brinco chamativo, que as mulheres, elas acham bonito e se interessam. Verdade. deu para pegar algumas coisas aí, né, Stephanie? Com certeza, anotadíssimo. Obrigado, meninas. Depois Boa você fala sorte. pra gente, aí depois você fala pra gente. Tá, pode deixar. Bom, meninas, então é isso. Espero que todo mundo tenha aprendido algumas coisas aqui hoje, né? Pelo menos alguma coisa vocês aprenderam aí que dá para vocês colocarem em prática, não é verdade? Com certeza. Então tá bom, gente. Uma boa tarde para vocês e até a próxima, tá bom? Beijos. Obrigada. Beijos, boa tarde. Boa tarde.